Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Amados irmãos, eu quero contar um livramento que o Senhor me deu e tenho que contar porque o Senhor é maravilhoso, Ele nos livra, nos guarda de todo mal e a gente precisamos contar os livramentos. E eu estava trabalhando e deu a hora de a gente ir embora para entrar no ônibus à tarde. E o irmão do Alberto, ele foi dar a partida no ônibus para poder sair com a turma. Mas a turma ainda não tinha entrado no ônibus. Só tinha entrado ele e eu. Tava só nós dois. E ali, aquele ônibus muito grande, né? Era uma estradinha de chão, uma estradinha bem apertada de chão, aquelas estradinha de morro, né? Que vai descendo, vai fazendo aqueles de vez em quando tem aqueles morros que vai fazendo assim. Era uma descida, né? Que ele tinha posto o ônibus na descida para dar partida. O ônibus estava meio com problema para dar partida. Só que quando nós entrou no ônibus, que ele começou querer dar o tranco no ônibus para dar a partida, não acontecia do ônibus pegar. E também não tinha freio. Freio não dava sinal de freio. E do lado de cá tinha uma cerca. E do lado de cá um pomar de laranja. Uma estrada apertadinha. E ali o ônibus foi descendo, tomando cada vez mais, embalando cada vez mais, né? Embalando cada vez mais e não tinha freio. E ele falou pra mim, não tem freio, rapaz, não tem freio. Pisava no freio, não tinha freio. Só nós dois ali. E ele é pequeno, né? Baixinho. Ele grudou ali na direção ali, tá grudado na direção, porque do lado de cá tinha uma cerca, do lado de cá o pomar, a estrada apertadinha, um ônibus grande, e o ônibus embalou. O ônibus embalou e nós dois ali. E a turma tinha ficado para trás para depois que dasse partida pegar a turma. Aí o que acontece? Eu vendo aquela situação, e o ônibus muito embalado, ônibus grande, cada vez mais embalado. No fim do pomal, tinha uma estradinha que virava, né? Terminando o pomal, tinha uma estradinha que virava acompanhando o pomal. Mas para virar o ônibus naquela estradinha, naquele embalo que ele estava, ia virar o ônibus. Os irmãos sabem que o ônibus grande, você vira ele de uma vez, ele vira, né? Ele vira, erga as rodas e vira. E ele estava muito embalado e o espaço era muito pouco para virar. Não era um espaço amplo, né? Amplo. E se nós seguisse reto, nós ia bater de frente, ia sempre de frente, mas nós ia cair na lagoa. Nós ia descer dentro da lagoa, ia atravessar por um brejinho ali, tinha uma terra molhada, nós ia entrar pela terra molhada, ia descer para a lagoa, né? Aí eu pensei assim, o certo é nós, falei pro irmão Alberto, o certo então, como ele tá embalado aí, é descer direto na lagoa. A minha ideia foi essa, né? Porque a terra estava molhada, antes de chegar na lagoa, o ônibus poderia ir a terra segurando o ônibus até encravar o ônibus ali, né? E o ônibus parar. O irmão do Alberto, com medo, né? Com medo ali que o ônibus não era dele. A ideia do irmão do Alberto foi outra, de virar na estradinha. Só que para virar na estradinha,
era uma loucura, porque do jeito que nós vinha embalados, sem espaço para virar, era certeza que o ônibus ia virar. Porque ele ia puxar aqui, sem espaço, o ônibus ia. Mas Deus queria mostrar o poder dele, né? Deus queria mostrar o poder dele. Porque se ele desse reto na lagoa, não ia ter muito problema, porque nós ia entrar na terra molhada e tinha um tempo bom para chegar na lagoa. O ônibus poderia parar ali, né? Afundando as rodas na terra molhada do brejo, né? Não ia ter assim um grande livramento para contar. Então Deus tocou no mão do Alberto de virar bruscamente naquela descida, sem espaço para virar, virar bruscamente. Sim, era um milagre para não virar o ônibus, era um milagre fatal. Não tinha como não virar. E assim o Alberto falou, não vai virar na estradinha. Aí eu deixei quieto, né? Tava na mão do Senhor, né? E ele foi o ônibus embalado. Quando chegou na última rua do Pomal, eu tinha que virar. Aí quando ele chegou na última rua, ele juntou na direção e ônibus grande, já bem embalado, ele juntou na direção. Quando ele juntou na direção, eu falei, agora é só Deus mesmo. Agora é só Deus, porque as rodas daqui, de cá, ia erguer e ia virar. Aí já viu, né? Quebra vidro, faz aquela proeza, né? Poderia machucar nós, tudo, né? Mas Deus é tão bom, meus irmãos. Quando ele juntou na direção que virou, a mão de Deus estava segurando aquele ônibus. Deus pôs a mão ali. Que o ônibus só deu uma, né? Fez um sinalzinho e voltou. E ali nós conseguimos parar o ônibus. Mas olha, foi um grande livramento para mim e para o irmão do Alberto. Eu estava recordando desse livramento, foi preciso contar, né? Então, amados irmãos, nosso Deus cuida de nós, zela de nós. E às vezes, para mostrar o poder dele, ele precisa a gente passar pelo aquilo que a gente vê que não tem condições de passar. Como ali não tinha condições de virar a estradinha, aquele embalo todo, sem que o ônibus não virasse. Mas o Senhor queria mostrar o sinal, o milagre dele. Se não desse reto, não ia haver muito milagre. Mas se virasse, ia haver milagre, porque era fatal do ônibus virar. Mas o Senhor segurou aquele ônibus. Eu estou aqui contando, meus irmãos, que Deus guarda nós. Deus guarda nós de noite. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.